Olá, minha turma, sejam muito bem-vindos. Hoje a professora vai falar sobre o quê? Sistema circulatório, tipos de circulação. Está lá no capítulo 8, página 42. Mas para isso eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês, para que vocês possam ver aí o mesmo que eu. Joia? Olha só a mensagem que eu trouxe para você. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é deles que procedem as fontes da vida. Então, se você quer ler um pouquinho mais a respeito desse assunto, está lá em Provérbios 4:23. Referência que eu trouxe é uma mensagem que está lá na Bíblia. Então, já que eu vou começar a nossa aula falando que tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, você sabe realmente o que isso quer dizer? Não deixe coisas ruins no teu coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Já que a boca fala que o coração está cheio, vou falar de outras coisas que estão lá dentro do nosso coração e que realmente a gente tem que cuidar. Pequena circulação e grande circulação. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Mas antes, eu vou falar uma pequena revisão. O que a gente viu lá na página 38? Falamos um pouquinho do sistema circulatório, lembra? Quais são as funções do sistema circulatório? O sistema circulatório ele é composto pelo sistema cardiovascular, pelo sistema linfático. Então, a parte circulatória é onde é a parte vascular, ou seja, veia e artéria, linfático, que é sistema de defesa. Então, o que acaba acontecendo? A composição do nosso sangue. A composição do nosso sangue tem o nosso sistema de defesa, ou seja, as células brancas, as células vermelhas, tem as plaquetas. Então, falando tudo isso na passada, tem inclusive na nossa apostila o quê? O hemograma. O que é o hemograma? É o exame que o médico solicita ali para que possa entender qual que é o seu problema, se ele está na área dos glóbulos vermelhos, que é a parte do transporte do sangue, se é algo que está invadindo o sistema de defesa, se é um vírus, enfim. Quer rever novamente essa aula? Entra lá no grupo, a professora já postou essa aula, assista ela novamente, tem atividade para quem não fez, e se tiver alguma dúvida, coloca lá no grupo que eu estou à disposição de vocês. O que seriam essas funções que a professora falou lá um pouquinho? Qual que é a função do sangue? Além de transporte de oxigênio, de nutriente, de hormônio, tem nosso sangue. Nosso sangue. Então, o que nós vamos ver hoje? Nós vamos dar continuidade falando aí, ó, desse nosso sistema circulatório, que dentro, a constituição do cardiovascular é o quê? Coração. Circulatório, cardiovascular. Do cardiovascular, coração, artérias, veias e capilares. Ou seja, a artéria grossa carrega sangue oxigenado. Veia, o calibre é menor, carrega sangue venoso, sangue sem oxigênio, sangue com gás carbônico. E os capilares? É o processo final. Então, sai lá do coração, através da aorta, que é grande, com sangue oxigenado, vai diminuindo. Acontece o quê? As vênulas, que é uma veia que vai ficando pequena. Não, não é veia, não. É as arteríolas. Quando a professora fala em artéria e veia, eu quero que você lembre assim, a artéria leva o sangue oxigenado. Quem traz de volta são as veias. Mas a hora que a artéria sai grossa e vai afinando, ela passa a se chamar vênula. Esse sangue foi até onde? Os capilares. Sabe onde fica o capilar? Na pontinha do nosso dedo. Esse sangue foi limpo, vai voltar, grosseiramente falando, sujo, ou seja, com gás carbônico, nos capilares. Então, esse processo é muito interessante. Como é que chama isso que a professora acabou de falar? Grande circulação. Quer que eu repita de novo? Daqui a pouquinho eu repito devagarzinho para você anotar aí, ó. Vamos lá, então pensando assim, ó, por que o sangue é formado? O sangue é formado de hemácias, que é a parte do oxigênio, a parte vermelha do nosso sangue. O nosso sangue, ele é formado por leucócito. O que é um leucócito? É a parte branca, é a parte da imunidade do nosso corpo. Quais são os componentes que estão lá dentro? Eu estou só revisando aí, ó. Os basófilos, eosinófilos, linfócitos, neutrófilos e monócitos. Esses componentes, cada um deles ele é responsável, um é para identificar, ele começa a produzir quando tem alguém invadindo o organismo. Mas eu não vou falar cada um não, que eu já falei um pouquinho na aula passada. Quero só que você relembre, ó. E existem as plaquetas. O que as plaquetas fazem? Ela faz a parte de coagulação do sangue.
90% do nosso sangue praticamente é água. E o restante? Íons. Ou seja, oxigênio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato. Olha que legal. Quer que eu te conte outra coisa? Albumina, fibrogênio, imunoglobulina, o que é isso? São proteínas. Essas proteínas estão presentes no nosso sangue. Existe outro tipo de substâncias? Existe. Eu vou só citar, eu não vou cobrar isso de você, mas só para que você tenha como conhecimento. Dentro do sangue tem glicose, aminoácido, resíduos, amônia, ureia. Lá dentro tem oxigênio e gás carbônico, lipídio, vitamina, hormônio. Olha quanta coisa. Tudo isso dentro do sangue, professora? É. Legal, né? Olha só. Vou compartilhar com você. Presta atenção. A parte vermelha, então, faz o quê? Transporte de gases, a parte respiratória. Tem a parte do sangue que faz as trocas de substâncias, tem a parte de defesa, coagulação e nutrientes. Então, as principais funções do sangue é transporte de oxigênio, dióxido de carbono e nutrientes. Produtos, esses produtos de hormônio, defesa do organismo, enfim, tudo isso, olha só, o nosso sangue, então, ele é riquíssimo. Sendo, deixando bem claro, 90% água. Professora, você falou agora, tem o sangue tem a parte branca, o sangue tem a parte vermelha? Tem. Por isso que tem alimento que a gente come que aumenta a produção dessa parte vermelha. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas o fumante. O fumante, por que as trocas gasosas dele não ocorrem da forma correta? Porque a nicotina começa a prejudicar essa troca gasosa. Vamos falar primeiro da pequena? Então, nosso corpo, se a professora perguntar quantos tipos de circulação existe no corpo, existe duas. A pequena e a grande. Vamos pensar assim, o coração. É claro que está vendo a minha mãozinha aqui, ó. Mas um coração não tem esse formato, né? Mas vamos supor que está aqui seu coração. Todo o sangue que chega no nosso coração está localizado aonde? Se você fechar sua mão assim, dessa forma que eu estou te mostrando, esse é aproximadamente o tamanho do seu coração. Se você pegar e fazer assim, ó, nesse movimento, sabe esse comprimento? Já ensinei para vocês, né? Isso aqui, ó, quer dizer que vocês estão aqui no meu coração. Então, exatamente, aqui é o local onde se localiza o coração. Entre os mamilos, levemente voltado para o lado esquerdo. É levemente. Ele não é do lado esquerdo, tá bom? Então, se você pegar a sua mão, fazer assim, ó, é aqui que está teu coração. Na hora da massagem cardíaca, é aqui que ele se localiza, tá bom? Pequena circulação, então. Essa pequena circulação, todo o sangue que chega no coração, ele chega por uma veia. Veia cava superior, veia cava inferior. Essa veia cava inferior, ela acabou de irrigar o quê? Todo o sangue da parte inferior do seu corpo. Veia cava superior, acabou de irrigar toda a parte superior da sua cabeça. Esse sangue que está chegando no seu coração, ele está chegando aqui, ó. Observe essa imagem. Está vendo essa parte azul? Essa parte azul na imagem está simbolizando que o seu sangue está com gás carbônico, está sujo. Então, ele chega do seu coração pelo corpo e ele chega do seu coração para onde? Quando ele foi lá na cabeça, nos membros superiores. Chega no seu coração, através do átrio direito. Nós temos dois átrios, o direito e o átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Então, é como se você pegasse o seu coração e partisse ele em quatro. Então, se você pega o seu coração e parte ele em quatro, é como se você fizesse assim. Partiu ele em quatro. Parte superior é átrio, parte inferior, ventrículo. Esse sangue que chegou, veio a cava superior, veio a cava inferior. Do átrio direito vai descer para o ventrículo direito. Ventrículo direito vai encaminhar o seu sangue para onde? Lá para o pulmão. Através de quem? Da artéria tronco pulmonar. Questão de concurso público que eu estou ensinando aqui para vocês. A artéria tronco pulmonar é a única artéria do corpo que carrega sangue venoso. Ok? Anotou aí? Ouça atentamente o vídeo. Ó, ó a professora está falando. Esse sangue que saiu lá do ventrículo direito e foi da artéria tronco pulmonar para o pulmão, lá no pulmão vai ocorrer a troca gasosa. Então, aquele sangue que foi com gás carbônico vai voltar com oxigênio. Aonde ocorrem as trocas gasosas? Anota aí, ó. É importante.
As trocas gasosas, o nome correto é hematose. Ocorreu as trocas gasosas aonde? Nos alvéolos pulmonares. Certo? Esse sangue que está oxigenado vai voltar para o coração de novo. Volta pelo átrio esquerdo. Por onde? Pelas veias pulmonares. Olha, professora, outra questão de concurso. As veias pulmonares são as únicas veias do coração que carrega sangue arterial. Legal? Legal. Então, veia pulmonar, átrio esquerdo, vai encaminhar o sangue para onde? Para o ventrículo esquerdo. Aí esse sangue, quando ele sai do átrio esquerdo para ir para o ventrículo esquerdo, passa por uma válvula chamada tricúspide, porque ela tem 3. Não, tricúspide é do lado direito. Do lado esquerdo é bi. Antigamente, essa válvula era chamada de mitral. Quando essa válvula começa a dar problema, sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o sangue começa a refluir, sentido ao contrário. É onde a pessoa fala, o bebê nasceu com refluxo. Refluxo é isso. O sangue, em vez de ele fazer o caminho dele, que eu estou orientando você aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ser bloqueado, ele vai ser retornado. Então, antigamente era mitral, agora é válvula bicúspide. Passa pela válvula bicúspide o sangue. Aqui, ó, passou. E essa válvula manda para onde? Para a aorta. A aorta vai mandar o sangue para todo o corpo e vai mandar para onde? Vai mandar lá para a cabeça para oxigenar. E esse processo acontece o tempo inteiro. Só que, aqui, veia cava superior, veia cava inferior, átrio direito, ventrículo direito, artéria tronco pulmonar, ocorreu as trocas gasosas, voltou, todo esse processo aqui é pequena circulação. Professora, então, aonde vai começar a grande circulação? A grande circulação, ela vai começar a hora de sair daqui do coração. A aorta é uma artéria, ela vai afinando, passa a se chamar arteríola e vai lá para os capilares. Pronto. A grande circulação é simples. Artéria, arteríola, capilares. O que mais? Aí, veia fininha, chama vênula. Vênula, veia, volta para o coração. Professora, onde que está falando isso? Se você pegar lá no capítulo 8 e ler, lá está explicando para você, pequena circulação. Leia lá atentamente. Se você ainda ficou com dúvida, assim que nós retornarmos para o presencial, nós vamos fazer esse desenho juntos. De repente, desenhando, você vai conseguir entender um pouco melhor. Professora, eu entendi. Joia, não entendi. Dá um retorno depois que a professora, qualquer coisa, revisa novamente. É complexo como é que acontece a nossa circulação, não é? Hoje eu vou falar um pouco também sobre as patologias. O que é isso? São as doenças do sistema circulatório. A principal e a que mais nós ouvimos falar a respeito é a hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? Pressão arterial todos nós temos, ok? Dentro do nosso corpo, imagine que o nosso corpo é um encanamento. Lá dentro tem os canos mais grossos, de grosso calibre, que são as artérias, e os mais finos, que são as veias, ok? Quando esse sangue tem uma pressão. Quando essa pressão excede, ou seja, ela está muito forte, ela começa a prejudicar a parede da artéria. Conforme essa imagem que eu estou compartilhando aqui com vocês. Pense assim, é como se na sua casa tivesse acabado a água e a água voltasse de uma vez. O que acontece normalmente? Não faz aquele barulho? Chega até a estourar cano, depende da força que você abre. Então, dentro de nós também. Só que dentro de nós isso é ocasionado por diversos motivos. Eu vou sucintamente explicar para vocês ali as principais causas por que isso acontece. Então, essa pressão que o sangue exerce sobre a parede das artérias com muita força vai causar lesão? Vai. Mas vamos entender primeiro quais são as causas? Anota aí. O que faz uma pessoa ter hipertensão arterial? Hereditariedade, ou seja, pai, mãe, vô e vó tem, a pessoa tem uma propensão muito alta a ter também. Obesidade. O aumento excessivo de peso, principalmente, ele está correlacionado ao aumento da circunferência abdominal.
há uma propensão ao quê? A ter hipertensão arterial. Pessoa muito estressada, tempo inteiro estressado, o excesso de estresse, grosseiramente falando, faz a chaleira ferver. Ou seja, o sangue circula além do necessário. O excesso de estresse libera hormônios que são ruins e prejudiciais à nossa saúde. A alimentação não saudável, ou seja, não pode ficar comendo lanche todo dia, o tempo inteiro. Vai comer, almoçar é lanche, vai jantar é lanche, é salgado. Por quê? Esse excesso dessa alimentação não saudável vai desenvolver doença, e a principal que está correlacionada é a hipertensão arterial. Não porque, é porque nós precisamos ali de arroz, feijão, fruta, legume, verdura, para que a gente não fique doente, entendeu? Porque as vitaminas que o nosso corpo não produz. A gente adquire vitamina no nosso corpo através dos alimentos. E, principalmente, uma pessoa que se alimenta sempre com excesso de sal na alimentação. Não é o sal que faz mal, é o sódio. Ou seja, excesso de batata frita com muito sal faz mal? Com certeza. Aí vai ter pressão alta e colesterol alto. O que é uma pressão saudável? Popularmente falando, 12 por 8, ou seja, 120 por 80 é a forma correta de se passar. O que uma pessoa tem que fazer para que ela não tenha problema de hipertensão arterial? Principalmente, um acompanhamento médico, ou seja, fazer um exame periódico, pelo menos ali uma vez no mês. Desculpa, corrigindo? Opa, uma vez no ano, né? Praticar atividade física, redução do sal, uma alimentação equilibrada, sempre que puder, legume, fruta e verdura na alimentação, controlar o peso e medicamento, se for prescrito. Às vezes, de acordo com a situação, a pessoa está passando por um nível de estresse muito alto, uma perca de alguém, ou algum medicamento pode regular a pressão? Pode. Nós vamos ter uma aula no próximo projeto, nós vamos falar especificamente só sobre a pressão arterial. A gente volta a falar sobre quem? Sobre os medicamentos que são prescritos. Eu quero que você anota aí, destaca aí na tua apostila, é o seguinte. O que é uma pressão normal? 120 por 80. Então, tá, ela não tem pressão. Se ela não praticar atividade física, se não fazer tudo aquilo que a professora acabou de dizer, pode passar a ser hipertenso, mesmo que não tenha ninguém na família? A resposta é sim. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela tem feito pesquisas, principalmente aos meus idosos. A outra pesquisa que foi feita diz que pelo menos 35% da população vai ter desenvolvido o quê? Pressão alta, 15% de diabetes. Isso já são. Você imagina isso aqui 10 anos. Então, vamos tentar envelhecer saudavelmente e orientar nossos clientes para isso. Então, começou 130, quer dizer que o sinal o carro está passando o sinal amarelo. Tem que rever aí os conceitos a respeito do estresse, alimentação, atividade física, enfim. Está acima disso, ó, tem que começar, só que não pode tomar medicamento por conta própria, tem que passar por uma avaliação. Outra aula a gente dá continuidade nesse assunto. Porque existe uma outra doença que também é bem interessante, eu preciso falar com vocês, chama-se arteriosclerose. O que é isso? É qualquer doença arterial que envolve o espessamento da parede da artéria com perca de elasticidade. Bom, como que eu poderia dizer? Está vendo aqui essa imagem? É uma imagem verdadeira que foi realizada no exame, aonde a parede da artéria está aqui, ó, tá vendo? Tá vendo que vai ficando grosso? Sabe o que é isso? Vai perdendo a elasticidade, ou seja, a gordura vai fazendo a artéria ficando dura. A artéria tem que, o tempo inteiro que passa o sangue, ela tem que se expandir. A arteriosclerose faz com que há esse acúmulo dessa gordura nessa região, prejudicando ali a hora que o sangue vai passar. E cada vez mais vai fechando a parede dessa artéria. Às vezes chega a ficar assim, ó. Então, a arteriosclerose, ela aumenta a pressão arterial. Por quê? Pense assim, tá vendo aqui uma artéria? E essa gordura vai se acumulando. Ela vai se acumulando, e o que vai acabar acontecendo aqui cada vez mais? Esse sangue vai passando com dificuldade. Ou seja, a falta da prática de atividade física, excesso de gordura na alimentação, vai criando essas placas, que chamam as placas de ateroma, porque a doença chama arteriosclerose, mas as placas são placas de ateroma, ou seja, essas placas vão dificultando cada vez mais a passagem do sangue. Ou seja, o sangue está aqui, você tem problema de pressão alta.
esse sangue passa muito rápido aqui. Qual que é o risco que acontece? Ele vir e arrancar uma lasquinha de gordura dessa, normalmente é nessa região que acontece, é só no coração que pode dar a arteriosclerose? Não. Vou mostrar para vocês quais são os lugares que pode dar. Essa arteriosclerose vai dificultando e daqui a pouco começa a arrancar essa lasquinha de gordura e a tendência é subir para onde? Você começou aí na cabeça? É isso aí. Subiu esse coágulo de gordura para a cabeça. O que acontece ali? Vou falar daqui a pouco. AVC, acidente vascular cerebral. Seja ele, tem dois tipos, tá? O hemorrágico e o isquêmico. Já vou explicar para você. Ó. Então, a arteriosclerose ou aterosclerose, a aterosclerose são placas de ateroma, ou seja, a presença de ateroma na artéria, ou seja, médio e grande calibre. Ou seja, lembra da aorta? A aorta é grande, não é? Então, ela seria uma artéria de grande calibre. Só que isso daqui, essas placas de ateroma, vão surgindo em outras artérias também importantes. Então, se você estiver anotando, aterosclerose é presença de ateroma na artéria. Ou seja, são placas. A arteriosclerose é a proliferação fibromuscular ou endotelial. Professora, o que é isso? Quer dizer que a arteriosclerose pode comprometer tanto artérias como arteríolas, ou seja, a artéria é grossa, a arteríola é fina. Essa doença dá o quê? A aterosclerose, que é a placa que é formada devido a essa doença. Complexo, né? Ó, na página 43, ali, ó, a professora, depois realiza uma leitura, você vai entender que a arteriosclerose é um processo de endurecimento. Ou seja, vai começando a endurecer devido ao acúmulo de gordura, vai endurecendo a artéria. E aí vai prejudicando o espaçamento. E a aterosclerose é essa gordura. É o nome que se dá a essa gordura que para ali na parede das artérias, entendeu? Então, qual que é a complicação dessas duas doenças? Da arteriosclerose e a aterosclerose. Simplesmente o AVC é o principal. Primeiro, o entupimento que pode dar o quê? O infarto. Porque essa artéria vai fechando. Chega uma hora que o sangue não consegue passar, a pessoa infarta. O outro problema é o AVC, acidente vascular cerebral. Tá? Então, olha só. Quando o médico, tá lá, o cliente passa por uma avaliação do cardiologista, e a pessoa começa a relatar alguns sintomas de, eu sinto muita queimação, estou sentindo com formigamento nas mãos, estou sentindo falta de ar. Cara, o médico vai fazer ali um levantamento para entender o que esse cliente tem. Então, a aterosclerose é uma condição degenerativa, ou seja, vai endurecendo cada vez mais. Chega uma hora que faz o quê? Obstrui, causando um infarto. O médico vai mandar esse cliente fazer um exame, que o nome dele é cateterismo. Então, o cateterismo, ele vai introduzir, normalmente é feito aqui na região inguinal. O médico, ou raramente feito no braço, normalmente não é inguinal, mas pode fazer no braço? Pode. O médico vai enfiar ali, tem uma microcâmera, e ele vai investigar, através das artérias principais, se há o quê? Uma obstrução. Olha aqui essa imagem. Se há esse estreitamento, por quê? Normalmente, se a pessoa tem problema genético, pressão alta, diabetes e colesterol, ele tem uma propensão muito grande a ter placas de ateroma. Então, essas placas de ateroma, ele faz o cateterismo, está entupido. Olha essa imagem. O que ele faz? Ele vai fazer uma cirurgia chamada angioplastia. Então, existe aterosclerose cerebral na cabeça, existe de carótida, que é aquele pescoço, existe de aórtica, que é lá na saída do coração, na hora que saiu lá do ventrículo esquerdo, que foi mandado para o corpo, ali, e existe múltipla. Ou seja, vários lugares do nosso corpo pode formar essa placa de ateroma, obstruindo assim, causando um infarto
ou causando o quê? O acidente vascular cerebral. Que eu falei para vocês, ó, pressão alta, sangue passando rápido, vai arrancar a lasca de gordura, vai mandar para a cabeça, fazendo o quê? Havendo uma obstrução, consequência disso é o acidente vascular cerebral isquêmico. Quando é só pela pressão alta, a pessoa muito estressada, pode estourar a veia na cabeça? Pode. Uma notícia dada de forma errada pode estourar a veia na cabeça? A resposta é sim. Então, se a gente for falar algo de muito ruim para alguém, filtre essas palavras. Porque uma palavra dita na hora errada pode sim trazer uma consequência muito grave, tá bom? Seguindo aí, que a professora está ensinando, então essa obstrução arterial, ou seja, a aterosclerose, faz com que o médico introduza como se fosse uma molinha. Olha lá, vai encaminhar um condutor, um balãozinho. Quando chegar nessa região, ele vai fazer o quê? Abrir, para desobstruir o quê? Essa placa. Depois de algum tempo dessa cirurgia, esse cliente vai continuar tomando medicamento. Eu vou passar depois para vocês o medicamento um dos mais vendidos, não é só esse, tá? Estou falando para vocês, um dos mais vendidos. O nome dele é tchan, 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 tchan. Cena dos próximos capítulos. Daqui a pouquinho eu falo para vocês, você vai anotar bem bacana aí, porque esse medicamento existe o genérico dele e existe o referência. Vou passar para vocês o nome dos dois. Aguardem só mais um pouquinho. Então, essa formação aqui dessa placa, ó, pode ser nessa região aqui do pescoço. Estreitou, não vai irrigar o cérebro aqui, vai ter problema, ou essa placa, essa gordura vai para cá e vai obstruir. Ou pode ser coágulo de sangue também, tá bom? Então, continuando. Qual outro? O que é a dislipidemia? A dislipidemia é uma doença causada pelo aumento elevado de outro tipo de colesterol, que é o triglicerídeos. Ele também forma placas de gordura. E aproveitando que a professora está falando disso, falando sobre aterosclerose, infarto, comentando sobre o derrame, na última sexta-feira do mês vai ter uma oficina onde nós vamos estar falando sobre os tipos de colesterol. Existe o HDL, LDL, o triglicerídeos, o total, enfim. É bacana. Se você puder, participe. A gente dá continuidade nesse assunto aqui. Na sua apostila está falando aí sobre o aneurisma. O aneurisma vamos supor, leva uma vida sedentária, não come fruta, legume e verdura, não faz atividade física. O que pode acontecer aqui nessa região? Vai enfraquecendo. O excesso de sódio, a pressão alta não controlada, enfraquece a parede, principalmente nessa região abdominal aqui. Aneurisma de aorta. A aorta, ela segue, como eu falei, sai do coração, vai aqui na região abdominal, e começa a formar, sabe o pneu de carro, quando forma aquela barriguinha? Nessa doença é a mesma coisa. Vai enfraquecendo, 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 chega uma hora que estoura. Esse aneurisma pode dar onde? Pode dar na cabeça também. Infelizmente, olha a imagem que eu vou compartilhar com vocês. Essa imagem aqui verdadeira é de um aneurisma. Então, quando isso acontece, corre o risco do paciente morrer? Corre. É grave? Sim, é grave. Então, olha aqui. Está vendo aqui? A cirurgia, como se ele acaba fazendo o quê? De acordo com a região, estoura e às vezes não dá tempo de chegar no hospital. Seguindo aí ainda, eu falei para vocês, o aneurisma pode dar na cabeça? Pode. E quando ele dá na cabeça, é como se fosse uma bomba relógio. Segundo a medicina, não tem muito o que fazer. Pode estourar a qualquer momento, tá? Pode dar na região abdominal? Pode, aqui, ó. Abaixo dos rins pode dar? Pode. Então, esse aneurisma, ele vai fazer o quê? Ele vai receber um clamp quando dá tempo, tá? Não vou entrar muito em detalhes, por quê? Eu quero saber se vou compartilhar com vocês lá no grupo, para que vocês possam assistir ali, ó, o acidente vascular isquêmico e o hemorrágico. Então, é pela força. Faz tanta força que o sangue estoura, é o hemorrágico. E o isquêmico? Força seguido de coágulo. Ou coágulo de sangue, ou coágulo de gordura, interrompendo aqui, então, a irrigação do cérebro. Tá bom? Bacana, então, né? Muito legal. Tem alguma dúvida ainda a respeito disso? Coloca lá no grupo que a professora esclarece para você. Isquêmico e hemorrágico, então, são os tipos de AVC.
Continuando ainda, existem outras doenças? Sim. A parte cardiovascular, a parte circulatória tem N. Essas que nós trouxemos aqui para vocês na aula, que a professora trouxe para você entender, são as mais comuns. Tem também varizes. O que é varizes? As varizes, elas surgem quando as veias, que são as veias que é responsável aqui para voltar o sangue no coração, lembra? A artéria leva, veia traz. Então, essas varizes, elas ajudam ali. Só que, com o tempo, ela sofre danos. Ou seja, a função dela, ela faz sentido contrário, ela não ajuda. E essa força que ela faz, começa a formar, então, as veias varicosas. Então, sem essas veias funcionando, começa a acontecer o quê? Acúmulo, inchaço, não dá para circular o sangue, tem que ter um acompanhamento do vascular, tem que ter um acompanhamento, e depois a professora vai passar para vocês que, dessas doenças que a professora citou, você irá pesquisar os 3 medicamentos mais usados. Professora, não achei 3, achei 2. Então, o que você achou, você vai anotar. Quando a gente voltar para o presencial, eu dou um custo, ok? Então, hoje, o que nós falamos? Sistema circulatório. Falamos das doenças correlacionadas ao coração, falamos do acidente vascular cerebral que existe hemorrágico isquêmico, falamos que a arteriosclerose é uma doença que faz a formação ali, o endurecimento do colesterol dentro da artéria, formando placa de ateroma. Então, essas placas de ateroma, que é o que faz com que vá se fechando cada vez mais, causando infarto, ou ainda se desprendendo, indo para a cabeça, causando o acidente vascular cerebral isquêmico, ok? Nossa, bacana? Sim, com certeza. A professora falou muita coisa sobre o nosso coração. Professora, cadê o nome do medicamento? Ah, a professora não falou para que você assista o vídeo até o final. Vou colocar lá no grupo de vocês, tá bom? Então, hoje nós falamos do sistema circulatório, pequena circulação e grande circulação. Pequena circulação é entre o coração e o pulmão. Grande circulação é entre o coração e o restante do corpo. Ok? Próxima aula, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre o músculo, o sistema muscular. Qual é a classe dos medicamentos que a gente mais utiliza e vai vender lá na farmácia? Relaxante muscular é tudo igual? Ah, contei o segredo. Ah, isso daí é relaxante muscular. Ele que nós vamos falar na próxima aula. E quantos músculos nós temos no corpo? Quais os músculos que podem receber medicamento? Se você perder a próxima aula, você não vai saber. Essa aula eu vou encerrar com a seguinte mensagem. Cuidemos do nosso coração, pois é dele, é de lá é que sai o ruim e o que é bom, o que constrói e o que destrói. E eu te pergunto o seguinte, para a gente encerrar nossa aula. O que tem saído do teu coração? Será que realmente você tem sido uma pessoa agradável para quem vive à sua volta? Reveja seus conceitos, porque a vida é uma só. E lá no mercado de trabalho, ninguém vai ter tolerância para quando a gente ter problemas, entendeu? Então, eu me despeço de vocês, desejando a todos uma excelente semana. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo essa aula e vou colocar também o quê? A atividade para você realizar. Se você ainda estiver com alguma dúvida, é só colocar lá no grupo que a professora vai te responder. Vou encerrar o compartilhamento de tela, deixando um grande abraço para todos vocês e sábado, mesmo horário, mesmo bate-canal, a professora vai estar lá para quê? Para que nós dermos continuidade às nossas aulas, falando do sistema muscular. Grande beijo, fiquem com Deus, sejam abençoados.